lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os possíveis spin-offs de Stranger Things, porque cada vez mais tem se falado sobre esses spin-offs. Então nesse vídeo aqui eu vou coletar tudo que a gente já tem de informação, entrevistas dos Duffers, da própria Netflix, e especular um pouquinho o que eu adoraria ver nesses spin-offs. Algumas ideias de spin-off que eu vou falar nesse vídeo vai precisar de contexto do que a gente tá vendo nessa quarta temporada de Stranger Things, então fiquem avisados que esse vídeo vão ter spoilers da quarta temporada volume 1. Lembrando vocês que tem uma cobertura bem completa de Stranger Things aqui no canal e outras séries e filmes bem legais, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Com a chegada da quarta temporada de Stranger Things, rolaram algumas entrevistas e, obviamente, foi questionado aos irmãos Duffer sobre a possibilidade de spin-offs de Stranger Things, principalmente depois que eles já anunciaram o fim da série na quinta temporada. Na realidade, os spin-offs de Stranger Things é algo que tem sido falado há muito tempo, inclusive eu já tinha comentado aqui no canal quando a Netflix divulgou a data do volume 1 e do volume 2 para a quarta temporada de Stranger Things, porque os irmãos Duffers, eles tinham feito uma carta e lá eles tinham falado que o mundo de Stranger Things ainda tem muitas emoções pela frente, novos mistérios, novas aventuras e novos heróis inesperados. E aí depois ele complementa, né, falando que, mas por enquanto esperamos que vocês continuem acompanhando essa história de uma menina poderosa chamada 11 e seus amigos corajosos. Ou seja, ele deixa bem claro que sim, tem mais coisa a ser explorada no universo de Stranger Things e com outros personagens, porque afinal de contas o que a gente acompanha aqui agora é a história da Eleven e os amigos dela. Mais recentemente, em uma entrevista à Variety, os irmãos Duffer revelaram que eles já têm a concepção de uma ideia de um spin-off que ainda não foi escrito, muito provavelmente porque eles ainda estão super envolvidos aí com o projeto de Stranger Things, ainda tem a quinta temporada, eles têm que gravar, tem que fazer todo o processo de produção, a gente ainda não sabe ao certo em que momento chega a quinta temporada, e como eu já tinha falado em outro vídeo, né, a Netflix já tinha fechado um super contrato com os irmãos Duffer. Isso é algo que a Netflix já fez com outros criadores que tiveram séries de sucesso, como os criadores de Dark, que agora vem aí com 1899, e também o Alex Pina, né, com sucesso de La Casa de Papel. Ele chegou a fazer outras obras para a plataforma também, e não seria diferente com os irmãos Duffer, porque assim, Stranger Things é o diamante da Netflix, então óbvio que eles iriam explorar mais da genialidade dos irmãos Duffer, mas o que empolga mais ainda é que não só eles vão fazer outras coisas para Netflix, mas sobre o universo de Stranger Things. Como eles mesmos deixam claro, né, é um universo muito vasto e tem outros heróis para serem explorados também. E nessa entrevista para Variety, eles também falaram que a única pessoa que sabe do spin-off é o Finn. Ele disse que ele é completamente doido e conseguiu acertar sobre o que seria esse spin-off, mas que, exceto o Finn, ninguém mais sabe. Outra informação importante também que ele falou sobre essa ideia de spin-off é que eles disseram que eles acham, incluindo a Netflix, que todo mundo vai se surpreender com a ideia, que é algo extremamente diferente. Mas assim, isso é uma ideia que eles têm, mas eles deixam claro na carta que tem muito mais a ser explorado aí, até porque o co-diretor da Netflix tinha falado lá em setembro de 2021 que Stranger Things seria uma franquia, ou seja, muito possivelmente não é só um spin-off que vai surgir, mas vários spin-offs. E por isso, nesse vídeo aqui, eu vou falar algumas coisas que eu adoraria ver do universo de Stranger Things a ser explorado aí. Obviamente, né, quando se trata de spin-off, a gente tá falando de algo para daqui muitos anos, depois da finalização da quinta temporada de Stranger Things. A gente sabe que a série toma muito tempo deles, então eu acho que seria bem difícil eles conseguirem conciliar uma obra junto com o andamento de Stranger Things. Então eu acho que é algo que vem muito depois da finalização mesmo da quinta e última temporada de Stranger Things. Mas, obviamente, a gente não perde tempo e especula
especulo que adoraria ver sobre esse universo, pelo menos do que foi apresentado até agora. Até porque, se o Finn acertou, pode ser que outra pessoa acerte aí também. Já que os irmãos Duffer falaram que eles podem contar a história sobre outros heróis, eu adoraria ver um spin-off sobre a Kali. Até porque, apesar de achar que o 7º episódio ele é extremamente importante, principalmente para várias questões da jornada da Eleven, inclusive o que a gente tá vendo aqui na 4ª temporada, ele é um episódio que é um pouco mais solto, porque é um episódio que acaba tendo uma interrupção ali na 2ª temporada. Então, seria interessante que eles explorassem mais a história da Kali, até porque nessa 4ª temporada a gente viu um contexto do passado dos experimentos ali envolto da Eleven, e lá nessas memórias eles deixam claro que a Kali ela já tinha fugido do laboratório. Então, nem é um momento que a gente veria a Kali, mas o que a gente vê nos flashbacks da 4ª temporada, de uma forma geral, as lições que os experimentos passam, é que eles têm poderes bem similares ao da Eleven, os poderes de telecinese. E a Kali, ela já tem um poder diferente. É um poder feito com a mente, mas é um poder que cria ilusões. Podem ser tanto ilusões boas, quanto ilusões ruins, para trazer certo medo para a pessoa, ou até mesmo ilusões de proteção, né? Como, por exemplo, o momento ali do 2º episódio que ela cria um muro, e aí os policiais param de atirar porque não ia adiantar nada. Então acaba meio que sendo um escudo, mas a partir de uma ilusão que ela cria. Então, como Stranger Things tem ido muito mais para uma questão da telecinese, dos experimentos de telecinese, muito provavelmente eles podem explorar outros experimentos e experimentos que têm poderes diferentes. E a Kali, né, traria essa história na cidade grande, e muito provavelmente a gente podia acompanhar algo envolto dessa investigação das pessoas que trabalharam no laboratório, ter um pouquinho mais do contexto do passado dela, inclusive como ela foi parar no experimento. Então seria uma história interessante de acompanhar. Outro experimento que seria um bom spin-off e que tem uma história de finalização, poderia ser até um filme, não necessariamente uma série, seria interessante se eles explorassem a história da Francine, que é a número 6. Inclusive porque essa 4ª temporada levou questionamentos quanto aos experimentos, porque no final das contas a gente chega a ver o número 6 na 4ª temporada, mas não é a 6 que a gente conhece dos quadrinhos da Francine, e devo lembrar aqui que os quadrinhos eles são canônicos, ou seja, fazem parte do universo de Stranger Things. Então essa número 6 ela existiu. Eu até levantei o questionamento em outro vídeo aqui no canal sobre essa 4ª temporada, sobre a possibilidade desses experimentos serem substituíveis de certa forma, né? Porque afinal de contas a gente vê no número 6 diferente e a gente conhece a Francine, quem acompanha, né, os quadrinhos, o universo de Stranger Things que já tem por aí. Mas ela também seria uma ideia de spin-off meio equivalente à da Kali, em que eles explorariam outros experimentos aí. Até porque seria bastante interessante se eles fizessem uma série que fosse um pouco mais focada nos experimentos, na questão do laboratório, o que leva à possibilidade de outra ideia, que seria um spin-off do Dr. Brenner. Apesar que a gente tá começando a ver algumas coisas dos experimentos nessa 4ª temporada, inclusive a origem de tudo, em que o experimento da Eleven só foi possível por causa do número 1, em que ele tinha poderes e o Dr. Brenner utilizou dos poderes dele para reproduzir em outras crianças. Eu não sei se eles vão explorar mais toda essa questão dos experimentos, por exemplo, na 5ª temporada. Eu acho que esse volume 2 vai se caminhar mais para a finalização do Vecna, ou até mesmo ficar um gancho do Vecna para a 5ª temporada, mas eu não sei se, por exemplo, na 5ª temporada eles não vão explorar mais a história do Brenner, até porque até o momento que a gente se encontra aqui nessa 4ª temporada, tem algumas questões também, né, como por exemplo o sumiço dele desde a suposta morte dele, né, já que foi revelado que ele tá vivo. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente sabe do envolvimento dele com o projeto Nina, então muito provavelmente ele ficou envolto do projeto. Mais uma série com a história dele seria interessante, até mesmo como que iniciou esse estudo, como que ele se envolveu, ou até mesmo a criação dessa parte dos experimentos, o envolvimento dele nesse projeto Nina, essa parte da história que a gente não viu. A gente sabe que tá ali, mas a gente não assistiu de fato. Então trazer mais um background da história do Brenner. Pode ser que isso aconteça já na 5ª temporada e mataria essa história de
spin-off, mas seria legal ver a origem da origem de tudo, como o Dr. Brenner se envolveu em tudo isso. Ou seja, a gente veria a origem desse projeto do MK Ultra e também veria o envolvimento de como se deu com o governo dos Estados Unidos. Às vezes a gente podia até ver mais, né, daquela galera que trabalhou com o Brenner e que a Eleven matou na primeira temporada. Acho que seria um contexto bem adulto e bastante profundo com relação aos experimentos de uma forma geral. E isso também permitiria de talvez envolver os outros experimentos que são citados, pelo menos, também trazer um pouco do contexto da mãe da Eleven. Agora, ainda nessa ideia aí de explorar os experimentos no passado, outra história que seria bastante interessante, e aí poderia ser uma ideia de filme, não necessariamente série, é se eles explorassem mais a história da mãe da Eleven, a Terry Ives, como ela se envolveu em todo o experimento. Existe um livro que também faz parte das histórias do universo de Stranger Things, então seria só uma adaptação desse livro que eles poderiam fazer e contar a história da Terry Ives. Essa ideia, especificamente, ela foge um pouquinho do que os irmãos Duffer falaram, que era bem diferente, né? E também envolve um pouco da história da Eleven, mas aqui, no caso da Terry, seria o envolvimento antes, né? Não precisaria ter necessariamente o envolvimento da Eleven, ou pode ser que chegaria até o momento do nascimento dela, mas seria interessante porque a gente saberia mais sobre esse envolvimento, também conheceria o pai da Eleven, o verdadeiro pai, não o papa. Enfim, é uma história bem interessante e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre essa história. Além disso, né, tem outros experimentos também que podem ser explorados aí, como é o caso da 9, 9,5, também o número 3, também são experimentos que aparecem nos quadrinhos do universo de Stranger Things, então tem muita coisa a ser explorada, mas eu digo pra vocês, se os irmãos Duffer falaram que era algo bem diferente, muito provavelmente não é nada que tá nessa lista aqui. Até porque todas essas ideias, né, são de coisas que a gente viu aí já em Stranger Things, personagens que apareceram, coisas que não foram tão exploradas, como por exemplo a Kali. Outra ideia de spin-off também que eu acho que seria bastante interessante e engraçado, mas eu acho que seria muito mais também um filme do que uma série, seria contar a história do Murray, porque a gente só sabe ali do envolvimento dele a partir da primeira temporada, que ele vem como o investigador, né, pra morte da Barbie, porque os pais da Barbie contratam ele porque eles acham que o Hopper não fez o que podia. E a gente vê o Murray como esse americano conspiracionista, então poderia ser algo de investigação, algo completamente diferente do que a gente viu. E eu tenho certeza que seria um filme muito engraçado. Enfim, o que a gente sabe é que tem muita coisa para ser explorada ainda e eu vou falar conforme vierem as novidades, vou cobrir porque eu amo esse universo de Stranger Things, eu sei que vocês amam também e eu tô doida pra qualquer novidade que expandir esse universo. Eu acho que esse universo é muito enriquecido, acho que eles têm o ouro aí na mão e eu sei que eles vão fazer coisas pensando na magnitude que foi Stranger Things, ou seja, só coisas épicas. Mas eu quero saber de vocês, quais outras ideias vocês teriam para possíveis spin-offs de Stranger Things? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!